Olá, meu nome é Matheus Guilherme Celestino e hoje eu irei fazer a primeira apresentação na matéria de aprendizado de máquina supervisionado, falando sobre as objeções de Turing a respeito da inteligência das máquinas. Bom, eu escolhi a objeção cabeça na areia, The Heads in the Sand Objection, onde Turing a define com a seguinte premissa, né? As consequências de máquinas pensarem seriam muito terríveis. Esperemos e acreditemos que elas não possam fazer isso. Essa objeção é muito significativa porque revela que a nossa definição de inteligência está fortemente atrelada ao ego. E filosoficamente ela reflete o nosso desejo de acreditar que o homem é, de uma forma sutil, superior ao resto da criação. Que pessoas intelectuais valorizam o poder de pensar mais do que os outros e temem perder sua posição de comando. Por isso, a objeção não avalia a viabilidade técnica da máquina, mas sim o instinto humano da autopreservação. O caráter emocional dessa objeção fica evidente quando a comparamos com a objeção matemática, por exemplo. Enquanto o argumento matemático utiliza resultados da lógica matemática, como o teorema de Gödel, para tentar provar limitações reais nas capacidades das máquinas de estado discreto, a objeção cabeça na areia foge completamente da racionalidade. Ela rejeita a inteligência artificial puramente pelo medo das suas consequências, ignorando qualquer rigor científico. Bom, agora a respeito do contexto histórico, né? Em 1950, a computação estava na transição dos computadores humanos, que eram as pessoas que seguiam regras fixas de cálculo, para gigantes eletrônicos, como a máquina de Münster. Eram máquinas restritas essas e com uma capacidade de armazenamento muito pequena. Como a sociedade só via as máquinas executando tarefas mecânicas, a ideia de que elas poderiam ir além disso e apresentar variedade de comportamento era vista com muita incredulidade. Naquela época ainda, a visão de que a mente era algo não físico era dominante, sustentando a crença reconfortante de que o homem era superior a todo o resto da criação. A objeção cabeça na areia reflete exatamente o choque do materialismo emergente. Se uma máquina pudesse pensar, a inteligência seria apenas um processo físico, derrubando a humanidade de sua posição de comando. Turing aponta que esse medo era especialmente forte entre os intelectuais, que baseavam toda a sua superioridade no poder de pensar. Desse modo, os computadores eram vistos apenas como ferramentas submissas de cálculo numérico, mas a formalização da lógica e a ideia de que a máquina poderia tomar decisões, simulando processos complexos, começou a invadir o território que os cientistas intelectuais achavam que era exclusivamente deles. E o terror descrito na objeção surge dessa quebra de paradigma. A ciência começou a mostrar que o raciocínio não era um monopólio biologicamente humano. A resposta de Turing para essa objeção é curta e incisiva. Ele afirma que o argumento simplesmente não é suficientemente substancial para exigir refutação. Como a objeção não apresenta nenhuma base técnica, Turing não perde tempo tentando rebatê-la com ciência. Ele faz isso de maneira irônica, né? Em vez de fatos, ele usa a ironia. Turing sugere que as pessoas que sofrem desse medo precisariam de uma consolação, recomendando em tom sarcástico que talvez essa consolação devesse ser buscada na transmigração das almas, fazendo ainda um parênteses com uma das outras objeções também citadas no artigo dele. A tréplica de Turing é muito bem sucedida porque ela ataca o cerne do problema. Ele entende que não se pode usar a lógica para combater um viés emocional. E a premissa fundamental de Turing aqui é clara: a verdade científica e o desenvolvimento tecnológico não vão parar simplesmente porque a humanidade tem medo de perder sua posição de comando, né? Por exemplo, hoje, com o surgimento das LLMs e sistemas autônomos, essa objeção se mantém extremamente atual. Na verdade, o instinto cabeça na areia deixou de ser apenas um debate filosófico e se tornou uma ansiedade social real. Os desenvolvimentos atuais da IA fortalecem o sentimento por trás da objeção. O medo contemporâneo não é apenas de perder o status de superior ao resto da criação, mas sim um medo prático de perder empregos intelectuais, de ter a arte e a escrita automatizadas e o terror de que a IA tome decisões críticas fora do nosso controle. Contudo, embora o medo seja real, a objeção enfraqueceu totalmente como um impedimento lógico. O fato de acharmos as consequências terríveis demais não impediu as máquinas de realizarem tarefas cognitivas. A inteligência artificial continuou evoluindo, provando que a capacidade técnica da máquina independe do nosso conforto psicológico. Quanto ao que eu acho, a objeção da cabeça na areia falha completamente em revelar qualquer limitação técnica da inteligência artificial. Em vez disso, ela interpreta mal a natureza da inteligência porque avalia a tecnologia através das lentes do narcisismo e do medo humano. Para provar isso, podemos usar a analogia da pele de cebola proposta por Turing. Quando analisamos as funções da mente humana, encontramos operações que já conseguimos explicar em termos puramente mecânicos e computacionais.
O ego humano, por se sentir ameaçado, diz que essa parte explicável não é a verdadeira mente humana e a descarta como se fosse apenas a casca de uma cebola. E a conclusão de tudo isso é que continuamos tirando casca após casca à medida que a IA avança. O verdadeiro pavor por trás dessa objeção de cabeça na areia é o medo de descascar a cebola inteira e descobrir que não há um núcleo mágico lá dentro. Ou seja, descobrir que a mente inteira é, no fundo, um processo mecânico. Portanto, o fato de acharmos isso terrível não limita a máquina, apenas expõe a nossa dificuldade em aceitar que a inteligência não é uma exclusividade mística da biologia humana.